A cultura ocidental é profundamente misógina. Ela é fundada no ódio pela mulher, no ódio pelo feminino. Ontem minha mãe falou para eu assistir que estava passando o Café Filosófico na TV Cultura com o Contardo Caligares e a Maria Homem falando sobre misoginia. Não consegui ver ao vivo, mas acabei encontrando o vídeo. Eu quero fazer um comentário sério aqui. Achei muito interessante para ser um vídeo para eu discordar, justamente. São dois caras, assim, antes de mais nada, provavelmente eles já tinham mestrado e já tinham estudado milhares de horas sobre esse assunto quando eu nasci. Eles são meus superiores. Eu gostaria de poder demonstrar mais respeito antes de começar o vídeo discordando, mas não é assim que funciona na internet, né? Senão todo mundo sai do vídeo. Eu vou direto para os pontos importantes, só que é importante fazer essa ressalva aqui. Eu não acho que eu sou melhor que eles, não. É só que, quanto a isto que eles estão falando neste exato momento, eu tenho uma coisa a oferecer que é maior do que o que eles estão falando. Eu vou encaixar o que eles estão falando numa coisa que é maior do que isso. E faz sentido, porque a preocupação deles é psicologia. Acho que eles são ambos psicanalistas, talvez até clínicos, não sei. Mas eles estão preocupados, por exemplo, com o efeito da misoginia na cabeça do cara, a doença misoginia dessa perspectiva. Imagina o cara que tá tendo problema na vida de tanto ódio que ele tem de mulher, e daí como que a gente cura isso daí? Eu entendo essa perspectiva, mas a minha perspectiva é maior. A gente tá tentando entender a sociedade inteira, tudo ao mesmo tempo. Como que o esquema inteiro funciona. Então, não dá pra olhar só pra o problema do cara na cabeça deles. Tem que ver a relação desta coisa com o que é real. Eles falam do ódio da coisa sem falar da coisa. Isto é um problema. O ódio não surge no vácuo. O maior câncer nesse debate é que fica todo mundo preocupado com então isso que você tá falando quer dizer que a culpa é de tal pessoa. Não, isso que você tá falando quer dizer que a culpa é do outro. Mano, quem tá com essa preocupação aqui, fora desse vídeo já, não quero vocês na minha casa. Eu tô preocupado em entender causa e efeito, não culpa e inocência. Eu não sou juiz, meus filhos, meus senhores. São dois caras de alto nível, sabe? São dois dos melhores representantes possíveis pra eu mostrar o problema. É aquela história de que pra você, quando você vai falar com uma ideia, dialogar com ela, refutar, o que quer que seja, cara, pega a melhor representação possível daquela ideia. Mesmo que o cara não tenha expressado da melhor forma possível, entendeu? Não só você vai atrás do melhor cara, como você procura a melhor expressão daquele cara. E ajuda ele também. Pra daí você poder realmente entender as coisas. Dane-se quem tá certo. As ideias são independentes da gente. Então vamos começar pelo que eu já mostrei ali. O que o Contardo fala. A cultura ocidental é profundamente misógina. Ela é fundada no ódio pela mulher, no ódio pelo feminino. A cultura ocidental é fundada no ódio pela mulher. Não vou discordar disso. Mas não é ódio pela fêmea. É ódio pelo gênero. Que gênero? O Gynus Gynaikon, do Hesíodo. A Pandora. A mulher, o gênero feminino, é uma criação. A civilização, a cultura ocidental, é ligada a esta criação. Ou seja, existe um jeito de se educar as mulheres, um jeito que a gente espera que elas sejam e tenta fazer elas serem. A gente recompensa muito se elas forem, pune se elas não forem. Esse jeito não é o mesmo jeito de sempre, ele surge em algum momento. As fêmeas são fêmeas, entendeu? Mas esse jeito de ser mulher pegou, é o jeito ocidental de tratar a mulher e tem relação muito profunda com tudo na nossa sociedade. Não dá pra separar todos os mimos que elas recebem do ódio que elas recebem. Novamente, a questão aqui não é justificar o ódio. A questão é entender a causa dele. Se você quer que ele diminua, você entende a causa e ataca a causa. Todas essas conversinhas da mainstream, do debate público, elas têm uma premissa absurda. De que assim, se você fala mal de mulher, você causa mal a mulher. Se você fala bem de mulher, você causa bem a mulher. Quem falou isso? Que absurdo é esse? Não tem nada que nos autorize a assumir que falar mal de mulher cause mais violência do que falar bem de mulher. É totalmente possível que o que mais alimente a violência e o ódio pela mulher seja ficar falando bem de mulher nesse contexto, cara. Toma cuidado, presta atenção, é isso que eu digo para as autoridades que têm poder para fazer discurso oficial sobre isso e tem toda a chance de estarem, sem querer, aumentando o problema, porque eles estão reforçando o discurso que é o problema. Ele fala sobre como a cultura ocidental é fundada no autocontrole. Por que a mulher é o demônio? Porque ela é a coisa que te tira o autocontrole. A cultura clássica grego-romana é uma cultura cujo ideal é fundamentalmente um ideal de governo de si mesmo, a capacidade de se controlar. Mas você pensa assim, calma. Será que não é necessário autocontrole? Será que toda a vida da civilização, toda a civilização em todo lugar não dependeu de autocontrole? Provável, né? E eles não estão olhando desse jeito, entendeu?
Mas esse é o problema. Você tem necessidade de autocontrole. Toda a cultura surge de um movimento, ele fala assim, esses neuróticos. Ele fala que o Paulo é neurótico, o Agostinho é neurótico, tudo neurótico. Beleza, não tô discordando também, pode ser. Mas o cara pode ser um paranoico e tá certo. Além do mais, me parece que os neuróticos são quem faz as coisas desse mundo. Se não tiver os neuróticos pra pôr a mão na massa, nada acontece. Se não tiver os loucos pra terem algumas ideias iniciais criativas que não fazem o menor sentido, mas que são a semente, que são a centelha que propulsiona o resto das coisas que continuam acontecendo, também talvez nada aconteça. Os loucos têm uma ideia inicial e fazem as coisas acontecer, daí os neuróticos põem a mão na massa, sistematizam tudo pro negócio funcionar, e o resto fica só reclamando, entendeu? Essa é a verdade sobre o mundo. Ele fala de como a mulher, ela é responsabilizada, ela é responsável pelo desejo, ela que produz esse desejo. A culpa dela é nesse sentido. A causa não tá no cara, tá nela. Você vê isso isoladamente, beleza. Só que você vê o sistema, seria necessário olhar também para como que as mulheres são incentivadas a ficarem desgovernando os homens também. Porque esta seria a máquina completa. Não é só que os homens demonizam as mulheres na cabeça deles, mas é que o sistema faz as mulheres agirem dessa forma porque tem alguma razão. Tem mais de um jeito de fazer esse raciocínio. É que tem vários esquemas por aí de masculinidade e feminilidade, os esquemas que beneficiaram as mulheres em torná-las mais sedutoras, em potencializar justamente essa capacidade delas de enlouquecer os homens. Esses esquemas deram mais certo, a gente descende desses esquemas. Então não é simplesmente que o cara é um doente mental que acha que a mulher fica fazendo isso. Não. A mulher é incentivada a fazer isso, ela de fato faz isso, o cara de fato tem também esse feitiço de multiplicar na cabeça dele quando ela faz, mas tudo faz parte de uma coisa só. E aí quando você observa a forma como as meninas estão pedindo para o fim da violência segue o padrão do enfeitiçamento. E isso eu não digo por parte deles, eu digo por parte do que acontece no chão da fábrica, das meninas da vida real. O que elas estão fazendo com esses discursos na prática? Discursos de tem que não bater em mulher e tudo mais. Tem que votar na gente, tem que repetir os discursos que a gente concorda e tal. O que elas falam quando você discorda? Que você é fracassado com mulher. Que as mulheres não te amam, que você não pega ninguém. Isso não é isolado, isso é tipo, a reação automática, entendeu? Isso é o que revela mais do que o que eles falam de caso pensado, e é o que todo mundo solta e é o que tá sempre atrás de tudo que eles falam depois. A meritocracia que eu falei, que tá na fonte da misoginia. O cara é um fracassado, por isso ele tá bravo com mulher. Se ele fosse bom, ele pegaria a mulher. Isso é exatamente o mecanismo da misoginia. O cara precisa ser bom pra ele não ser um fraco, que nem uma mulher, pra ele merecer o amor da mulher. E daí ele odeia não a mulher, mas o feminino. E aí você tem essa sobreposição. Você tem tanto a doença na cabeça do cara que ele herdou de achar que a mulher é uma coisa que ela não é, quanto a doença na cabeça da mulher de ficar sendo essa coisa que ela não é, mas que ela aprendeu a ser. E daí, assim, não dá pra dizer simplesmente um negócio isolado na cabeça do cara ou na cabeça da mina. A vida é muito mais complicada que isso. Mas eu acho, e tem outras que concordariam comigo, isso não é simplesmente uma coisa contrária a essas ideias dos movimentos das mulheres, que este mecanismo de ficar dando coisa para as mulheres está literalmente na fundação da misoginia. Se as mulheres... Então, assim, se o mesmo grupo que pede para acabar a misoginia é o grupo que pede mais coisa, por ser mulher, a gente tem a identificação desse problema que eu tô achando que existe, talvez, é uma especulação, que o motor da misoginia é esta coisa das mulheres agirem desta forma, que elas são incentivadas a agir meio loucas, pedindo coisas que você só dá porque elas são mulheres, tratamento especial de mulher, é a razão pela qual os caras odeiam elas, porque eles não podem fazer assim, eles têm que ser bons, senão eles não merecem elas, todo esse mecanismo, entendeu? É difícil de explicar, não dá nem pra fazer uma frase só que contenha todas as ideias. E todas são super refutáveis e não sei o que, sabe? Por isso que não tô provando nada, não é uma teoria, tô tentando... Sabe, não é uma teoria formulada mesmo. Eu tô tentando indicar onde que eu vejo algum problema, porque eu sinto que falta alguma coisa, entendeu? Eu não consigo olhar assim, tipo, a galera fala assim, esses caras que não pegam ninguém, essa massa raivosa. Não, são literalmente milhões de caras. Será que a reclamação deles é literalmente nada? É vã? É inútil? Será que talvez não tenha alguma coisa aí? E ninguém olha, entendeu? Eu quero olhar. É a mesma coisa que eu faço com as radicais, velho. A galera não lê elas, não depilam o sovaco, então não vamos ler elas. E daí a peça que falta pra entender o negócio tá nelas. Vocês ficam lendo só essas liberaizinhas, mano. E eu tô falando aqui, vamos pra uma coisa mais prática. Porque não é do discurso das menininhas que eu tô falando só. Eu tô falando das leis. É que assim, você tem as teóricas dos movimentos das mulheres. E daí você tem, sabe,
as matriarcas intelectuais do movimento e as ideologias, não sei o que, não sei o que. Esquece isso, não é pra isso que eu tô olhando e eu acho que não importa. Pelo menos não pra isso. A gente tem a massa genérica de menininhas. Em toda a história da humanidade, aquilo que a massa de menininhas acredita não ganha crédito. Fazer uma massa de menininhas repetir alguma coisa tem o efeito de descreditar aquela coisa. Então, querer convencer aquelas meninas de repetirem tudo aquilo já é uma coisa suspeita inicialmente. Todo mundo sabe que isso vai acontecer. Começa por aí, mas é pior. Daí você tem as autoridades, as leis e tudo mais sendo propagadas. O discurso das menininhas bate com o discurso das leis e das autoridades oficiais, não bate com as intelectuais. Não bate com as mulheres que entenderam o negócio e tal, e tal, tal. E essa é a parte que é estranha. Mas não importa o que as intelectuais estão pensando, falando e tudo mais. O que importa é o que está acontecendo. Na prática, o que importa mesmo é o que a massa, as menininhas, acham. Uma massa de meninas jovens. E o que as autoridades impõem. O que você tem, por exemplo, nos Estados Unidos? Eu vi essa notícia hoje, alguém me mostrou. Se eu não me engano, foi em Chicago. Mas acho que em todo lugar essa deve ser mais ou menos a regra. Que teve um cara que transou com uma menina, daí ele não consentiu que ela pegasse os fluidos dele e utilizasse, porque isso aconteceu, ele foi embora, ela usou o negócio sem o consentimento dele depois de ter acabado, e daí ele quis processar ela por sequestro de propriedade, tipo, o negócio é propriedade dele. Ele não consentiu que ela pegasse o negócio, tirasse do lixo, ou sei lá como ela fez, pra fazer isso. A lei colocou, literalmente tá escrito assim, o negócio é propriedade dela. Depois que ele botou pra fora, é propriedade da mulher. Então você tem por um lado, esses neuróticos que estão fingindo que é culpa da mulher, o desejo, como se estivesse nela. Só que você tem a lei fazendo exatamente isso com todo o respaldo das meninas que supostamente são as inimigas disso. Por que isso? Bom, tem várias razões, né? Mas eu acho que é porque elas não estão nem interessadas. Dane-se, blá blá blá. A gente quer a grana, a gente quer as vantagens. Porque elas são razoáveis, elas precisam cuidar do filho, tudo mais, tudo mais. Então, dane-se. E daí, por que isso acontece? Porque esse é o mecanismo, é o elo fraco. Tudo acontece na sociedade pelo ponto de menor resistência. O ponto de menor resistência dessas coisas que ficam tentando quebrar tradições é sempre justamente pelo ponto mais consolidado da tradição. O que tá mais consolidado? Essa parte da misoginia. Esses mecanismos da misoginia são exatamente onde esses movimentos cutucam pra tentar extrair as vantagens. Porque aquilo já tá consolidado. Aquilo que faz a misoginia. Por isso eles são sempre, sempre, sempre alimentando e talvez até aumentando. Não só mantendo a manutenção. A mesma coisa que eu falei lá sobre a história das leis de homofobia. Que se você tem, tudo bem, tem 1000 razões práticas e tal, mas eu tô pensando num ponto específico. Separar a categoria do cara pela opção sexual dele é exatamente o que produz a homofobia. É pegar o cara e falar, você é um diferentinho. Por quê? Porque você, entre quatro paredes, faz sei lá o quê. Não é assim que funciona a vida. E já fazia tempo que não era assim que as pessoas distinguiam. Daí, de repente, vem uma lei bizarra e supostamente é pra fazer alguma coisa útil, e daí qual é o jeito mais prático? O elo fraco do negócio, onde que vai fazer funcionar essa regra? Justamente ali onde você fala, não, ele é outra categoria. O cara é um especial. Exatamente o insulto que você faz ao cara é que ele é um especialzinho, por isso que você despreza ele. E aí como é que você resolve o problema da violência? Você chama ele na lei, você diz na lei que ele é inferior e por isso precisa de proteção especial, entendeu? Não tô falando que eles são, tô falando que é isso, entende? É o mecanismo da lei, é um negócio... Essa coisa não é tão simples. A galera trivializa muito quando começa a achar que é tipo gregos contra troianos, entendeu? Tá todo mundo junto num barco bizarro de contradições. As mulheres matam homens, mas as mulheres matam o homem com quem elas vivem, que é normal. Digo, não é que abusa, porque sei lá, porque ronca. Não digo tudo bem, mas entendo. Mas é isso, galera. Espero que tenha sido útil. Falou. Uma mulher é agredida a cada 4 minutos. A cada minuto, agora, 24 minutos, 24 mulheres foram agredidas. Agora.